e precisamos aprender com eles. Pegar os maus exemplos deles e não praticá-los na vida nossa nem dos nossos filhos. Hoje nós vamos falar sobre o favoritismo de Isaac e Rebeca. Queridos, conflitos em nossas vidas não é novidade. Nós enfrentamos conflito e nós temos que lidar com ele diariamente, constantemente nós temos que lidar com conflitos. Ainda que nós entendamos isso, esses conflitos, nós precisamos deixar bem claro isso, é por causa da nossa pecaminosidade, por causa da nossa tendência ao mal, por causa da nossa origem, e porque nós herdamos essa questão do pecado. Lembra que a palavra de Deus diz que nós fomos concebidos em pecado. Pecado não é a relação sexual, só a relação sexual fora do casamento, aí é pecado. Mas o Senhor, nós herdamos essa influência do pecado, e nós temos isso, e isso tem atrapalhado bastante, e nós temos que administrar essas questões dessas influências, dessas coisas que têm, trazido tanto conflito nas nossas vidas, tantas coisas difíceis. Nós temos que administrar conflitos no trabalho, principalmente quando nós trabalhamos em equipe. Nós estamos num tempo onde se trabalha em equipe, e cada um pensa de um jeito, quer fazer de um jeito. Nós temos que trabalhar essa questão de conflitos no nosso momento de lazer. Muitas vezes um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, e nós temos que trabalhar isso, nós temos que conseguir administrar isso. Nós temos que administrar conflitos no namoro, no casamento, no trabalho, com os filhos, com os pais, e por aí vai. Só um pouquinho, moço. Hoje o trem aqui está no lugar que está me dando... agora ficou firme aqui. E nós precisamos administrar esse conflito. Tem conflitos que nós temos que administrar nos outros, de outras pessoas. Obrigado, filho. Outras pessoas, conflitos alheios que nós precisamos administrar. Dos nossos filhos, talvez você, desde pequeno, os nossos filhos, se você tem mais de um filho, vai ter conflitos entre os filhos, e vai ter que ajudá-los a resolver essas questões. Querendo ou não, queridos, mais cedo ou mais tarde, nós temos que administrar os conflitos entre as pessoas, entre os nossos filhos. E eu quero comentar hoje sobre esses dois, Isaac e Rebeca. Deixa eu falar uma coisa antes. Geralmente, conflito nos expõe. Conflito nos expõe quem nós somos. O pessoal brinca, Quer saber como que uma pessoa é? Leva ela para um campo de futebol. Leva ela para um jogo que você descobre, Por quê? Porque no campo de futebol a pessoa mostra quem ela é de verdade, Ali a pessoa briga, ali a pessoa discute, ali a pessoa fala o que não deve, ouve o que não quer, Então, esses conflitos, eles nos expõem, nós precisamos, e nós não podemos fazer isso de qualquer jeito, tem que ser na direção de Deus, na vontade de Deus, na vontade da palavra de Deus. E nós, diante de todas essas coisas, muitas vezes nós enfrentamos um dilema, porque muitas vezes nós precisamos abrir mão, e aí você fala assim, eu abro mão ou não, para resolver esse conflito. Eu saio perdendo, como muitas vezes a gente pensa. Eu só lembro vocês que no casamento, se um saiu perdendo, os dois perderam. No casamento precisa se resolver o conflito entre os dois. Não pode um perder, porque quando um perde, os dois perdem.
Tá? Então, tem que haver esse consenso. Então, a questão não é nós simplesmente cedermos para aquilo que, sabe, o outro acha, eu estou cedendo o meu ponto de vista, mas aquilo que tem que ser feito, fazer o que é certo, fazer o que é correto. E para isso, queridos, nós precisamos de algo que é muito especial e muito simples: seguir a vontade de Deus, obedecer a Deus, cumprir o que Deus diz para nós fazermos. E quando nós olhamos a história de Isaac e Rebeca, nós começamos a ver que Isaac e Rebeca, a história deles é uma história muito bonita. É uma história que mostra o governo de Deus, a soberania de Deus no casamento deles. Mostra o quanto eles, sabe, buscavam a Deus. E olha só, para começar, como que era Abraão. Já estava ficando velho, chama um dos seus servos e fala assim: ó, você vai lá na minha família, vai buscar alguém da minha família lá, para que ele não case com a outra pessoa, traga uma mulher de Deus. E esse funcionário de Abraão ora assim, olha, pode acompanhar no telão comigo. Então orou, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem que eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder, bebe. Também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que fostes bondoso com o meu Senhor. E o que aconteceu? Justamente como ele orou. Ele está lá e pede para uma mulher que chega, uma moça que chega, eu estou com sede, você pode me dar um pouco de água aí, por favor? Ela fala, sim, toma aqui. Mas eu vou dar, esses camelos aqui são seus? São, então eu vou tirar água e vou dar para eles também, para que eles também sejam saciados. Esse foi o encontro. Quando nós observamos o encontro de Isaac e Rebeca, demonstra claramente a vontade de Deus. Isaac sai na tarde para orar, e ele está lá montado no seu cavalo, não sei se era cavalo, não lembro se o texto está dizendo, não importa. E ele está lá, e aí ele vê de longe, vindo o pessoal dele, trazendo uma jovem. E ele vê, e desde o primeiro momento os dois se apaixonam. E os dois se tornam marido e mulher. Isaac e Rebeca em família, queridos. Como que nós olhamos Isaac e Rebeca? Um casal de Deus. Essa união de Isaac e Rebeca foi realizada por Deus. Deus estava nesse negócio. Só que nós devemos lembrar de uma coisa, que são duas pessoas diferentes, algo que eu sempre comento aqui sobre casamento. Duas pessoas diferentes, com educação diferente, com influências diferentes na sua família, mas com uma influência do pecado na vida deles. Por quê? Porque eles herdaram o pecado original, lá de Adão e Eva, aquilo que todos nós herdamos. Eles tinham isso. E eles então eram, como eu e você, passíveis de cometer erros, e cometeriam erros. E iam ter que lidar com essa situação. Como que era Isaac e Rebeca em família? Eles eram assim, escolhidos de Deus, que oravam, que buscavam. Agora, algumas características marcantes na vida desse casal. Algumas características que eu consegui observar é que a gente fala assim, puxa, mas que casal de Deus, esse casal não vai ter problema, esse casal vai ser o casal perfeito. Era um casal monogâmico. Você observa, tudo indica que Isaac
só teve Rebeca como esposa. Isso ele estava fazendo o quê? Isso significa que o casamento dele seguia o padrão de Deus. Um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Esse era o casamento que Deus estabeleceu. Era o padrão de Deus. Monogâmico. Monogâmico. E nós não encontramos na Bíblia nenhum relato que Isaac tinha outra mulher. Então, ele era um casal segundo o padrão de Deus. Outra característica, um casamento que era movido de oração. Você lembra quando eu falei? Quando Isaac tinha saído para orar, eles oraram, ele estava orando e viu Rebeca. Isaac orava para que Deus desse direção na vida dele. Rebeca também, se você vai ler lá o livro de Gênesis, você vai observar que Rebeca também orava por algumas coisas que ela precisava para que houvesse mudança, para que houvesse transformação. Ela orou por resolução de problemas. Então, era um casamento que, desde o princípio, Abraão, o servo de Abraão, o empregado de Abraão, orou e eles continuavam em oração. Outra característica que é marcante, eles eram um casal afetuoso. Em toda a Bíblia, queridos, em toda a Bíblia, você vai ver que Isaac e Rebeca talvez formem um casal mais romântico que se encontra na Bíblia. Gente, era um casal, apesar das presepadas que às vezes Isaac fazia, né, que herdou do pai dele, né, mas eles dois eram um casal romântico. Era um casal que um queria o bem do outro. E isso, né, em toda a Bíblia você vai ver que possivelmente seja o casal mais romântico que está descrito ali. Mas o que tem tudo isso a ver, queridos, com o favoritismo? Eu quero começar agora a falar da parte mais pesada, né? Que é o favoritismo, né? O perigo do favoritismo. Como nós já dissemos, apesar dessa união ter sido uma união de Deus, através da oração, sabe que as pessoas estavam envolvidas ali, mas as pessoas também que estavam envolvidas tinham natureza pecaminosa. Era algo que estava na vida deles e sabe que elas precisavam lutar. E elas iam encontrar o quê? Conflitos para poder resolver. Agora, o que nós aprendemos com o erro de Isaac e Rebeca? O que nós aprendemos? Quando nós olhamos para a vida de Isaac, você vai observar que rivalidade ele já tinha. Desde sempre ele teve rivalidade. Sempre tinha rivalidade. E aí, nós vemos Isaac, agora pai. Pai de Jacó e Esaú. E a rivalidade desses dois começa onde? No ventre. Na gravidez. A ponto de Rebeca orar, pedindo a Deus para ajuda. E Deus fala para ela, ó, o negócio aí está feio aí dentro, porque aí tem duas nações. Desses dois aí vai sair duas nações. Então, queridos, nós observamos que desde o princípio lá, da concepção de Rebeca, da concepção de Esaú e de Jacó, começa a demonstrar esse conflito dentro do ventre. Agora, o posicionamento que os pais vão tomar com os filhos é que vai fazer a diferença. Como nós, pais, vamos lidar com os conflitos? Como nós, pai, vamos agir? Aí que pode ser algo bom ou pode ser algo que agrave, algo que seja ruim, algo que seja difícil. Algo que possa trazer problema ou algo que vai ajudar. E olha só o texto bíblico
de Gênesis 25, versículo 27 e 28. Os meninos cresceram. Esaú se tornou, nós estamos falando dos pais, Isaac e Rebeca. Tá? A tratativa dos dois com os filhos. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer as suas caças. Interesseiro Isaac, né? Rebeca preferia Jacó. Então esse favoritismo começa a gerar problemas. Você vê, um casal, Isaac e Rebeca, de Deus, que oravam, que buscavam a Deus, mas como pais, a gente começa a observar um problema, uma dificuldade. E esse é um alerta sério para nós, do perigo da predileção, do perigo do favoritismo entre os filhos, do perigo de você, sabe, favorecer mais um do que o outro. Esse é um problema. Dar atenção especial para um filho e não dar a mesma atenção para o outro. Isso pode causar muitas coisas ruins, sérios problemas, ciúme, ódio, raiva. Pode causar muitas coisas. Entre os dois filhos. E cabe quem? Os pais administrar isso. Cabe aos pais edificar um lar de amor, disciplina e aceitação mútua. Cabe aos pais a ensinar verdadeiramente em amor. E é preciso combater a rivalidade dentro de casa. Porque se você tem mais de um filho, você vai ver isso que isso tem. E você vai ver daqui a pouco o que eu vou dizer a respeito da rivalidade. Que é algo alarmante, algo que a gente fica assim, assustado, tá? Olha só, agora eu quero falar um pouco do erro de todos, Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Isaac, está aí no telão, Isaac se escora nos seus sentidos falíveis e não dá orientação de Deus. Isaac, ao invés de buscar a Deus para educar os seus filhos, não. Ele fica ali se escorando nos seus sentidos. Sempre. Gostava da comida. Então, eu gosto mais desse aqui porque ele caça uns animais aí top, né? Vai fazer algumas coisas, faz umas comidas muito boas, então eu gosto mais desse. Né? Então, nos seus sentidos, até lá depois na velhice, quando ele vai abençoar, ele não busca a direção de Deus, ele vai nos seus sentidos, no toque. Isaac, outro erro de Isaac, ele erra porque ele não se impõe como líder espiritual da casa. Tenho falado muito sobre isso, porque os pais, os homens, os maridos, eles não estão assumindo o seu papel dentro de casa, de sacerdote do lar, sabe, de cabeça. Estão assumindo o papel de cabeção, mas de cabeça não, sabe, daquele que lidera, que guia, que orienta em amor, sabe, muitos pais estão perdendo isso, estão deixando por conta das mulheres, as mulheres estão se matando de orar, de jejuar, para ver se mantém a família, e os maridos lá de boa, tranquilão, a mulher está orando, está bom. Então nós precisamos assumir a nossa condição de líder espiritual dentro do lar. Isaac não fez isso. Rebeca contribui para o problema, por quê? Ao invés dela mudar, quando Isaac se posiciona a favor de Esaú, ela falou assim, tá bom, já que você gosta de Esaú, eu vou gostar de Jacó mais do que de Esaú. Ao invés dela assumir o papel de auxiliadora, daquela que, a gente brinca, né, que a mulher é o pescoço, né? O marido é o cabeça, mas quem vira a cabeça é o pescoço. É o pescoço que manda para a direção onde vai, né?
Então, queridos, ao invés dela falar, não, Isaac, nós estamos errados. Não, Isaac, essa posição não é de Deus. Vamos mudar essa direção, vamos mudar o que nós estamos fazendo. Não, ela simplesmente contribui para o negócio entornar, para a coisa ficar feia. Fala, então agora eu gosto mais de Jacó. E assim fica. Esaú, o erro de Esaú. Esaú, ele quebra o juramento a Jacó. Por quê? Porque ele havia ele abriu mão do quê? Da primogenitura dele. Quando ele chega do campo, com fome, cansado, Jacó está fazendo um guisado lá, ele olha a comida com fome, e Jacó pega e fala assim, vamos fazer um negócio aqui, você me dá o seu direito de primogenitura, eu te dou um prato de comida. Ele falou, o que vale a primogenitura se eu morrer? Não vale nada, então me dá aqui, vamos, é sua primogenitura. Ele perde, então, e depois ele vai lá querendo receber a bênção, ele já tinha dado, né, esse direito para Jacó. Esaú, ele mostra o desprezo da bênção, da aliança, quando Deus tinha falado para eles não se misturarem com outros povos, com mulheres de outros povos. O que Esaú faz? Casa com a cananeia, casa com uma mulher que Deus não queria que eles se misturassem. Por quê? Lembra domingo passado? De Salomão, porque elas corrompem. Muitas mulheres, Salomão se corrompeu. As mulheres de outros povos corrompiam os corações. E até hoje. E até hoje é a mesma coisa. Tanto mulheres quanto homens, né? Então, e aí ele desaponta os seus pais, desaponta Deus, desaponta os seus pais. E Jacó, um mentiroso descarado. Jacó, pensa num cara que acreditava na mentira dele, né? Era um mentiroso. Até ele ter um encontro com Deus no Vale de Jaboque. Até Deus tocar na articulação dele, deixar ele manco, para ele lembrar. Todo dia você vai mancar, meu filho. Todo dia, não está escrito assim na Bíblia, tá, gente? Mas você vai lembrar que é comigo o negócio. Então Jacó, e a partir daquele momento Deus muda o nome dele, mas até lá era um mentiroso descarado, que precisou passar por um processo para aprender. Então esses foram os erros deles, alguns deles, né? Alguns dos erros. Agora, o que causa nos filhos o favoritismo? Escuta isso, queridos. Escuta isso. É uma matéria da revista El País, de 6 de outubro de 2019. Eu vou ler para vocês. A partir dos 4 anos, uma criança já percebe se recebe tratamento desigual em relação aos irmãos e se sente desfavorecida. Esse mal-estar pode desembocar em um círculo vicioso. Para chamar a atenção, irá piorar o seu comportamento, o que levará a uma relação tensa com os pais. Por mais que se negue essa realidade, a literatura científica indica que o favoritismo é comum. Em um estudo em 2006, feito pela Universidade da Califórnia, Davis, 65% das mães e 70% dos pais admitiram sentir fraqueza por um dos filhos. O preocupante é que, às vezes, isso tem consequências. Em 2015, o Centro de Pesquisas Familiares da Universidade de Cambridge publicou um relatório no qual o favoritismo dos pais, percebido pelos filhos, aparecia como um dos principais fatores de distanciamento e ressentimento entre irmãos na idade adulta. Em relatórios recentes, como o publicado pelo norte-americano NCBA, que diz assim, ele diz, falando sobre essa percepção, ele faz um relatório da criação parental e da psicopatologia alimentar. Essa percepção também está ligada a hábitos alimentares não saudáveis, frustrações, episódios de ansiedade e depressão e insegurança no trato com os outros.
O favoritismo causa tudo isso de mal. Tudo isso de mal. E são pesquisas. São coisas que foi pesquisado e foi detectado que o favoritismo causa isso. Agora, nem tudo é positivo para o filho favorito. Continua a revista dizendo: sem ter escolhido a primazia, às vezes sente um grande peso nas costas, seja por causa das expectativas que essa dose adicional de atenção acarreta, seja por causa do sentimento de culpa que experimenta ao ver a disparidade em relação ao irmão. Então, às vezes, o filho que é o favorito, que é considerado o favorito, ele sente esse peso. E isso não é bom para ele. Ele sente o peso, às vezes, não é sempre, não é recorrente isso, o peso da culpa e o peso de ver o outro irmão sofrendo por causa disso. Agora, quando acontece ao contrário, quando o filho favorito, ele gosta dessa situação, ele se identifica com essa situação, o que vai acontecer? Sua identidade, construída sob a base do privilégio, uma anomalia o fará bater de frente com o mundo exterior. O que a gente fala sempre, querido? Onde o favorito é apenas mais um na multidão. Então, esse negócio do filho favorito é um problema, porque ele vai chegar lá no mundo exterior, lá fora. E lá fora ele é apenas mais um. Lá fora não tem favorito. Lá fora, se você fizer bem feito, beleza, não é? Não, favorito sempre é aquele que fez errado, ai, que bonitinho. O outro fez, menino, não sabe fazer as coisas, né? E a gente, queridos, a gente precisa cuidar muito isso. Sabe por quê? Sabe o que causa o favoritismo nos filhos? Olha aí o que causa. Causa dor, causa angústia, inferioridade, culpa, insegurança, frustração e muito mais coisas ruins. Sabe quando fala da alimentação? Compulsividade na alimentação. E muitas outras coisas ruins. E quando nós descobrimos isso, que nós temos que consertar, pais, a gente não pode fechar os olhos para isso. A gente não pode fechar os olhos para essas coisas. E não podemos ter filhos favoritos. Qual que é a solução? Qual que é a solução? Põe aí, filho, por favor. É aquele dali. Vocês não viram, né, antes, né, que tinha até lá, mas agora passou já, né? A solução é amar, queridos. É amar. Nós temos que entender que nós devemos amar os nossos filhos igual. Temos que entender. Independente se são biológicos ou adotados. Se são nossos filhos, nós temos que amar. Tudo, sabe, com todas as falhas, com todos os defeitos que todos eles têm, e nós muito mais. Nós como pais, muito mais. Todos os nossos filhos devem ser amados igualmente. Agora, é sabido que nós não temos muitas vezes como tratar todos os filhos iguais. Como isso, pastor? Toda a vida eu tratei meus filhos iguais. Eu vou te dizer que você não tratou. Porque não tem, porque cada um é de um jeito. Não tem como você tratar uma menina igual a um homem. Não tem como você tratar um homem igual a menina. Então, se você tem uma menina e um menino, você vai tratar diferente os dois. O homem você vai tratar como homem e a menina como menina. Se você tem dois homens dentro de casa, a forma de tratar é diferente, porque cada um deles é diferente. Ou alguém de vocês, se tiver gêmeos idênticos, são diferentes. Não tem jeito. São diferentes. Cada um tem um jeito de pensar, cada um, sabe, por mais que durante todo o tempo vestir igual, né? Tudo, mas são diferentes, cada um tem sua característica, cada um tem o seu jeito de ser.
Então nós vamos tratar. Pais de meninas, né? Pais de meninos, vai cuidar. Diferente. Na casa onde tem muitas mulheres e tem um menino só como filho, tem que tratar diferente. O menino é homem, não é menina. Tem que tratar diferente, tem que tratar como homem. Na casa onde tem muitos homens e uma menina, tem que tratar como menina. A menina é mais sensível, mais delicada. Porque senão vai virar uma menina truculenta. Nós não podemos tratar uma menina como um menino, porque ela vai criar, ela vai ser educada diferente. E isso vai ser ruim para ela, lá na frente. Ela vai sofrer com isso. Outra coisa que acontece com os nossos filhos, queridos, e eles sofrem até nós descobrirmos que eles, os nossos filhos, não são nós. Os nossos filhos, meus filhos, não sou eu, não é eu. Você está certo? Eles, são diferentes. Mas nós, como pais, queremos que eles sejam a gente. Queremos que eles ajam como a gente. Meus filhos já sofreram muito por causa disso. Os pais penaram por causa disso. Por quê? Porque eu achava que era assim, até eu descobrir, né? Estou aprendendo ainda, gente. Estou aprendendo, né? Então, nós precisamos, sabe, quando a gente descobre isso, a gente tem que entender, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma. Eles são diferentes da gente, irmãos. Os nossos filhos são diferentes de nós. Os nossos filhos é o XX e o XY que se juntaram e formaram eles. Os nossos filhos é você como marido com a sua esposa que geraram eles. Então é diferente, é duas pessoas diferentes que geraram outra diferente de vocês. Não tem como eles serem como nós, mas nós queremos. Talvez, muitas vezes, não é maldade da gente. Muitas vezes porque a gente não quer que eles sofram o que a gente sofreu. E a gente quer que eles não façam aquilo que a gente sabe que não vai dar bem deles, que vai dar mal. E aí eles acabam sofrendo por causa disso. Os nossos filhos, queridos, um é mais tranquilo, o outro é mais agitado. Um é mais rápido, o outro é mais devagar. Cada um tem seu tempo. E eles sofrem com a gente, porque eu falo que comigo sofreram nesse sentido, porque o negócio para mim é para ontem. E aí eles sofrem até hoje, de vez em quando, dá uns pega entre nós lá, né? Por quê? Porque eles têm o tempo deles, cada um deles tem o tempo deles. Aí eu falo, não, está certo, faz, é isso mesmo, está certo. Pai, deixa eu fazer do meu jeito. Tá bom, está certo, pode fazer. E faz, gente. E a gente quer obrigar que eles façam do jeito da gente. E faz do jeito deles, dá certo, funciona. Não, mas é o nosso jeito que é o certo. Né? Alguns têm facilidade com números, os outros não. Um tem facilidade com português, outros não. Um tem facilidade com tecnologia, outro não. E assim por diante, são diferentes. E nós estamos numa geração onde os nossos filhos estão nos ensinando. Quem tem de 40 anos para cima e tem filho, os filhos já estão ensinando. Porque sabe mais que a gente. Principalmente mexer com aquele trenzinho, né? Volta e meia você tem, o que eu faço aqui nesse negócio? Como que faz isso aqui? Então, queridos, nós temos que entender que os nossos filhos, embora eles saibam que eles são diferentes, embora eles saibam que um é diferente do outro, e você que teve só um filho, tem só um filho, não pretende ter mais, tem que cuidar, porque o favoritismo acontece com um filho só também, porque é tão só um,
que esquece das coisas que eles precisam aprender como um só. Esquece. Valoriza tanto, dá tudo, cuida de tudo, sabe? Não estou falando que é errado dar as coisas, mas cuida de tanto, sabe? Vira um bibelôzinho. Então nós precisamos cuidar disso, queridos. E apesar deles saberem essas diferenças, que eles são diferentes, cada filho nosso, querido, deve ser amado. Presta atenção nisso, nós como pais, e você um dia vai ser pai. E mãe, pai, que eu falo pai e mãe, tá, gente? Seu filho precisa saber que ele é amado. Sua filha precisa saber que é amada. Mas eu amo minha filha, eu amo meu filho. Mas você precisa falar. Você precisa dizer que ama. Você precisa falar com a boca. Com essa boca que a terra há de comer. Né? Tem que falar com ela. Filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Fala para a esposa também, né? Primeiro você fala para a esposa, tá? Fala que ama. Tem que agir com amor. É palavra, é atitude, é ações. De verdade, queridos. De verdade. O seu filho e sua filha tem que perceber que isso é verdade, que sai da sua boca, das suas ações, das suas atitudes. Mas meu pai falou, mas você pode falar, não tem problema. Meu pai me abraçou, você pode abraçar. Que bom que você pode abraçar, que você está aprendendo que você pode abraçar. Mas eu nunca abracei ao meu filho. Começa a abraçar agora. Não tem problema. Não tem problema. Então, queridos, para nós concluirmos, a família está em crise. Nós observamos que a família de Isaac e Rebeca, mesmo constituída por Deus, guiada por Deus, através de oração, o que acontece? Acontece falhas, porque nós falhamos, nós erramos, nós somos pecadores, e os nossos filhos, eles sofrem com tudo isso. Isaac e Rebeca tiveram uma família planejada por Deus, guiada, dirigida, mas eles erraram com favoritismo. A sua família pode ser uma família de Deus, mas, queridos, não feche os olhos para as falhas, não feche os olhos para os erros, para o favoritismo. Se você algum dia fez isso, se arrependa, não é ruim, sabe, não faz mal você chegar para o seu filho de 40 anos e dizer para ele: filho, eu errei, o seu irmão foi favorito para mim, eu estava errado. Você pode ter duas respostas, ele pode ficar bravo com você, mas você pode consertar essa situação, depois ele se arrepende e volta. Mas tem que saber falar também, tá, queridos? Tem que saber como lidar com essas coisas. Chegar para a pessoa e falar assim: você nunca foi favorito meu mesmo. Aí, querido, continua pior, vai ser pior. Mas tem que falar com sabedoria, orar, buscar em Deus, jejua. Busca na palavra para poder falar. Nós devemos aprender, queridos, com as nossas falhas e com as falhas dos outros. Vamos cuidar essa questão de predileção. Vamos cuidar essa questão do favoritismo. Deus quer uma família unida que ama uns aos outros. Tem diferenças. Tem diferenças. Mas que se amam, que se juntam para se defender uns aos outros, que se importam uns com os outros. Para você refletir, queridos, e aplicar na sua vida. Você consegue identificar a influência e os prejuízos que os conflitos causaram em seu lar? Você consegue identificar isso, a influência e os prejuízos que os conflitos, talvez por causa do favoritismo, causaram na sua casa, no seu lar, nos seus filhos, no seu casamento? Se você consegue, queridos, amém, olha para isso e fala: Deus, me ajuda. Se você não consegue perceber isso, ora, Deus, me ajuda a ver se se isso aconteceu dentro da minha família, dentro do meu lar.
Eu quero ver os conflitos que eu não enxerguei, para que eu conserte, para que eu resolva. Porque eu e a minha casa queremos servir ao Senhor. Para você refletir e aplicar na sua vida, queridos. As decisões que você toma têm resolvido ou agravado esses conflitos? Você tem conseguido liberar o amor no teu coração para os seus filhos para você, seus filhos um com o outro? Ele tem conseguido, sabe, viver? Então, tem que fazer essa pergunta. A decisão que você toma, a decisão que eu tenho tomado até hoje, dentro da minha casa, tem ajudado ou tem piorado? Algumas têm ajudado, outras têm piorado. Então, as que têm ajudado eu posso manter. As que têm piorado eu tenho que mudar. Eu tenho que consertar. Eu tenho que dobrar o orgulho e mudar isso na minha vida. Eu preciso disso. Então, queridos, considerem sempre isso, que nós, quando nós andamos na presença de Deus, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, nós vamos ter que lidar com esses conflitos. Nós vamos ter que lidar com problemas dentro do lar, dentro da família. E nós temos que ter a direção de Deus para saber conduzir de forma correta. Nós precisamos da instrução de Deus através da Bíblia, da oração, para que nós não façamos errado, para que nós não venhamos agir segundo a inclinação do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Tem que ser conforme a vontade de Deus. Então busque diante de Deus. Isso vai ajudar você a resolver, queridos, os problemas, vai amenizar os efeitos dos conflitos na sua casa, e você e a sua casa vão viver em amor. Vai continuar tendo dificuldades, problemas, conflitos, mas se você buscar em Deus, junto, nós temos visto como casais, e eu creio que vocês nessa época que nós estamos orando, agora no quarto de guerra, queridos, as batalhas, e nem tudo é normal, queridos. Presta atenção, primeiro que a gente discute por bobeira, mais do que antes. Na verdade, toda discussão, às vezes, dentro de casa é por bobeira. E às vezes você deixa de lado, esqueceu nada, está amontoando o trem lá. Uma hora explode. Nós precisamos resolver. Cuida um do outro, cuida do seu cônjuge. Chega para ele, vamos conversar, vamos resolver. Está vendo que isso aqui é um ataque do inimigo? Conversei essa semana com um irmão, e ele falando justamente isso. Pastor, tudo bem, o dia inteiro bem, nada acontecendo. Vindo para a igreja, do nada a gente começa a discutir. Bobeira. E a gente precisa parar e olhar e falar assim, olha, você está percebendo que é ataque do inimigo? Está percebendo que Satanás quer fazer com que a gente perca a paz e não adore a Jesus? Está percebendo que Satanás não quer que a gente vá para a igreja? Está percebendo que Satanás está criando essas situaçõezinhas para a gente se afastar da igreja? Hoje, queridos, você que tem filhos ali na Missionária Kids, hoje seus filhos vão trazer uma tarefinha de casa. Para você, pai e mãe, sentar com eles e resolverem fazerem essa devocional. E eles vão trazer no próximo domingo. Então, pais, sentem junto, pai e mãe. Amor, vai lá e faz você. Não, senta os dois junto com eles. Valorize esse tempo com eles. Ensina a verdade da palavra. E para encerrar, queridos, esse último slide. Ame sua família. Ame seu cônjuge, ame os seus filhos. A solução é o amor. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Eu amo a minha esposa, então não preciso fazer mais nada. Precisa, porque quando você ama, leia 1 Coríntios 13. Tarefinha para nós de casa. 1 Coríntios 13. Leia, medita. Eu precisei ler e meditar muito nesse texto. Até que Deus me curou em algumas áreas. Eu orava ajoelhado, Deus, isso aqui está errado, o que eu estou fazendo está errado, aqui está dizendo uma coisa, eu estou fazendo outra. Deus, eu preciso
Preciso mudar aqui, Jesus, mas não estou conseguindo. A minha vontade é outra, é desganar. Então, queridos, ame a Deus, ame o seu cônjuge, ame a sua família, ame os seus filhos.